Nós nos acostumamos a ouvir que tudo o que nós precisamos é realizar os nossos sonhos. Não é verdade? Quem não deseja ser feliz? Quem não deseja realizar o que sempre sonhou? E quando nós sonhamos, nós não estamos dispostos a sacrificar tudo para realizar os nossos sonhos? O que você mais deseja? Pelo que você realmente vive? Fique conosco e acompanhe o programa de hoje. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa nova série de programas nós estamos falando sobre os falsos deuses que criamos em nosso coração. Nós falamos que os falsos deuses são criados em nosso coração. E o que nós percebemos então com isso é que os ídolos são inevitáveis. Todos os dias nós estamos construindo novos deuses em nossa vida. Seja uma personalidade, nosso emprego, nosso dinheiro, a nossa família. É inevitável o nosso coração não fabricar falsos deuses. Até mesmo a realização de um sonho pode se tornar um falso deus. Mas aí você pergunta, como realizar um sonho pode ser uma coisa ruim? Pode, dependendo do quanto você está disposto a se sacrificar para realizar esse sonho. E o quanto estamos dispostos a sacrificar revelará o quão nós estamos nos dedicando a isso como um Deus, mais do que simplesmente chegar a um objetivo, mas transformar isso como a nossa vida, como aquilo em torno do qual nós construímos tudo o que fazemos e transformamos inevitavelmente até mesmo um sonho ou a sua realização em um falso Deus. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo aos Romanos, ele escreve que uma das piores coisas que podem acontecer conosco é Deus nos abandonar em nossos desejos e vontades. Porque os nossos desejos e vontades são manchados pelo pecado. Por isso Deus não pode simplesmente nos deixar assim, soltos, em nossos planos e sonhos, porque eles são enganosos. Por isso a pior coisa que pode nos acontecer é sermos abandonados pelo verdadeiro Deus. Tudo que você mais precisa, tudo que você mais deseja, pode em algum momento se transformar em um tipo de idolatria. E aí sermos deixados em nossas vontades, desejos e planos. Mas Deus não quer que você faça isso. Deus não quer que você transforme coisas boas como um sonho e a realização dele em um tipo de falso Deus, para que você atribua a ele características que só Deus tem e atribua a ele esperanças que só Deus pode te dar. A realização de tudo aquilo que você sempre desejou, um bom emprego, uma boa família, filhos, infelizmente, pode ser que facilmente se torne um falso Deus na sua vida. Tudo isso parece difícil para nós, porque nós não conseguimos fazer isso sozinho. Nós não conseguimos deixar de transformar coisas boas em pequenos deuses ou falsos deuses. Por isso a resposta é o Evangelho, que jamais nos deixa trocar o verdadeiro pelo falso, a luz pelas trevas. E o Senhor Jesus ilumina o nosso coração, para que nós possamos sempre colocar os nossos olhos naquilo que realmente importa, naquilo que nós mais desejamos, que é Ele mesmo e todas as promessas que Deus tem para nós nele. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Segundo o apóstolo Paulo, essa é a nossa falha constante: trocar o verdadeiro pelo falso. Ao invés de adorar o Criador, que pode nos dar todas as coisas, adorar a criatura que nos dá alegrias incompletas neste mundo. A nossa grande falha
é transformar coisas boas em deuses, até mesmo um sonho e a realização dele. O problema é que com isso sempre amamos a Deus menos em comparação com as outras coisas que amamos. Qual o resultado disso? Quando somos deixados em nossas vontades, nós somos esmagados pela mentira dos nossos falsos deuses, que não conseguem suprir as nossas expectativas e que não conseguem suprir as promessas ou as falsas promessas que fazem ao nosso coração. Na verdade, você vai descobrir que tudo que você sempre quis não é simplesmente realizar um sonho de ter um trabalho melhor, porque você vai alcançar esse trabalho e não vai se sentir satisfeito. Você vai perceber que tudo que você sempre quis não é apenas ter uma família, porque também é incompleto. Você vai perceber que tudo pelo qual você esteve a vida inteira desesperado é Jesus Cristo. Enquanto esmagado pelos falsos deuses, nós percebemos que eles não conseguem cumprir o que dizem, enquanto que Deus cumpre tudo o que diz e tudo que Ele promete ser para nós em Jesus Cristo. Por isso, o que nós mais precisamos é mais do que um sonho ou a realização dele, mas é de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É a graça de Deus em Jesus Cristo que não nos deixa sucumbir à falsidade dos nossos ídolos. Porque nós podemos ter tudo, mas se não tivermos a paz de Deus, que é de nos guardar em Cristo Jesus, mente e coração, nós não temos absolutamente nada. Você pode ter tudo, você pode ter até a realização dos seus sonhos, mas se não existir Jesus Cristo em seu coração, no fim das contas, nós nunca alcançamos o que realmente desejamos e o que realmente pelo qual estamos desesperados, que é Jesus Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bem, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo a si mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha ao vento, esperando o momento de cair. Uou! Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha ao vento, esperando o momento de cair. Uou! Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Eu não sei se você já esperou muito tempo por alguma coisa, um sonho que precisa se realizar ou a chegada de um filho que nunca vem. Mas agora imagine você esperar por um longo tempo algo que você sempre desejou,
Algo que talvez esteja relacionado a uma promessa de que quando ele chegar, tudo vai mudar na sua vida. Agora imagina que depois que esse grande sonho se realiza e ele chega na sua vida, Deus simplesmente vira para você e diz: eu quero tudo que você tem. Eu quero aquilo que você acabou de receber. Agora imagina que isso não seja um filho. Você precisa pensar que isso pode acontecer com qualquer coisa na sua vida. Você pode simplesmente estar vivendo, trabalhando, e de repente Deus vira para você e diz: eu quero tudo que você tem. Dá-me uma prova de sua fé e de sua confiança em mim. Assim foi com Abraão. Abraão já era idoso, Sara, uma mulher estéril, também já idosa, e a promessa de que um filho iria nascer, e de que através desse filho, Deus daria a essa família uma grande nação. E aí nós nos perguntamos, como Deus vai fazer isso? Através de um idoso e de uma idosa estéril. Porque Deus vai fazer isso de um modo sobrenatural. Deus vai dar a eles um filho, e de Sara nasceriam reis, nações e sacerdotes, e eles seriam a bênção para todas as famílias da terra. Agora, pense que 25 anos passam e nenhum filho nasce. E o filho que nasce não é o filho de Sara, mas é o filho de alguém com quem Abraão se deitou. A promessa passa pelo teste do tempo, e o tempo vai nos provando dia a dia. Abraão foi provado. Ele não esperou que viesse de Sara, e nem Sara esperou. Mas Sara entregou a sua serva, a sua escrava, para que então se deitasse com Abraão, talvez de alguma maneira tentando dizer: eu posso dar uma ajuda para que essa promessa então se cumpra e ela finalmente chegue e nós realizemos o nosso grande sonho e vemos essas nações e povos e reis e sacerdotes crescendo em nossa família. Mas não é assim que funciona. Deus fará a sua obra de uma maneira sobrenatural, e Ele fará com que esse filho nasça de um idoso e de uma idosa estéril. E Deus fez. 25 anos depois de tanta espera, Isaac nasceu. E aí você pensa que agora está tudo bem, Abraão está feliz, Sara está feliz, e tudo que eles têm que fazer agora é curtir o seu filho e aproveitá-lo ao máximo. Mas até que em Gênesis 22, Deus faz um pedido a Abraão. E esse texto de Gênesis 22, os versos 1 e 2, veja o que Deus diz a esse homem. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Deus faz um pedido muito difícil para Abraão. O texto de Gênesis 22 deixa claro por alguns momentos que é o único filho de Abraão. E de fato é o único filho. Abraão, que esperou tanto tempo, agora precisa entregar aquele a quem ele tanto ama. E veja que o primogênito era a esperança da casa, era a esperança do clã, a esperança da família. Dele, outros descendentes viriam, e ele era aquele que levaria o nome da família à frente. Deus pedindo o primogênito, Ele está pedindo tudo. Na verdade, os primogênitos pertencem ao Senhor. Isso nós encontramos antes e encontraremos depois no Antigo Testamento, de que todos os primogênitos são de Deus. Deus pede aquilo que lhe pertence. E veja que Deus não pede para que Sara seja sacrificada. Deus pede para que Isaque seja. E não é simplesmente levar um menino para um monte e matá-lo. A ideia é de sacrifício mesmo, algo solene aqui. Diz respeito a uma oferta, a algo que é oferecido a Deus em um aroma suave. Abraão precisa subir o monte, e ele subiu. Ao subir com o filho, o garoto tem uma conversa rápida com o pai, e o pai, cheio de esperança, e Hebreus nos conta que Abraão tinha fé de que Deus poderia até mesmo ressuscitar o seu filho, sobe o monte dizendo: filho, voltaremos. Ele usa o plural, nós voltaremos. Abraão chega no monte, amarra o filho,
E o filho faz aquela pergunta que corta o coração: pai, nós temos tudo, mas cadê o sacrifício? Isaac é o sacrifício. O menino é colocado e quando Abraão está pronto para sacrificá-lo, uma voz do céu interrompe dizendo: pare, não sacrifique o menino. Abraão vê um animal preso pelos chifres e ali está o substituto para Isaac. Abraão então o sacrifica, porque Deus disse: agora eu sei que você me ama. Imagina Deus te pedir tudo. Imagina Deus pedir tudo que você tem como uma prova de sua confiança nele. Nós não sabemos o que é isso. Para Abraão não foi nada fácil, porque como Abraão, ou igual a nós, Abraão também era um pecador e nós como ele também somos pecadores, falhos. Abraão poderia ter amado demais Isaac, mais do que a sua própria vida, e ter dito: eu jamais entregaria o meu filho, eu o amo demais. Mas ele entregou, ou estava pronto para fazê-lo. Mas Deus o interrompeu, apresentando um substituto, que é aquele que também aponta para o maior substituto de todos. O remédio contra essa idolatria, essa ideia de que você é tudo do que eu mais preciso. Você, meu filho, é tudo que eu tenho. Sem você eu não vivo. Sem você eu não existo. Ela só pode ser vencida por um substituto. Ela só pode ser vencida por aquele que realmente substitui. Não é apenas trocar os ídolos de lugar. Nós às vezes somos especialistas em apenas mudar os ídolos de lugar. Nós trocamos um pelo outro. O que nós precisamos é de alguém que substitua esses falsos deuses do nosso coração. E quem é esse substituto? Muitos anos depois, um pai também subiu o monte com seu filho. Um pai precisou levar o seu filho a um monte para sacrificá-lo como uma oferta final pelos pecados de toda uma humanidade. E como diz um autor, naquele dia em que o pai sacrificava o filho, não houve nenhuma voz do céu que dissesse: pare. Pelo contrário, quando o filho clamou pelo pai, não houve nenhuma voz para o filho. O filho se encontra completamente abandonado, deixado pelo pai para que ele morresse em favor daqueles que o estavam acusando e o condenando a uma cruz, a uma morte terrível. Deus subiu o seu monte com Jesus Cristo. E ao subir, Deus o sacrificou como verdadeiro substituto, aquele que deveria receber toda a pena e toda a justiça de Deus sobre ele em nosso lugar. E nesse dia não houve nenhuma voz que interrompesse esse sacrifício. E louvado seja Deus porque não houve, porque como Deus disse a Abraão: agora eu sei que o Senhor me ama. Agora eu sei que você me ama por causa da sua oferta, porque você não hesitou em entregar o seu filho. Nós podemos olhar para Deus e dizer: Deus, agora eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor não me negou o seu único filho. Abraão precisou subir com um único filho. Deus subiu com um unigênito, vindo da parte dele, para que ele fosse morto e sacrificado em meu lugar e no seu lugar. Para que eu e você, ao olharmos para Deus, pudéssemos dizer: agora eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor não me negou o seu único filho. Que você nesse dia possa perceber que a resposta para você não é trocar os ídolos, mas é substituí-los por o único que é verdadeiro, ou por aquele que é tudo o que você mais precisa, que é Jesus Cristo. Nós sempre achamos que nós precisamos de muita coisa, mas a pessoa pela qual nós realmente estamos desesperados na nossa vida é Jesus, que é a única resposta que nós precisamos. Aquele que foi ao monte para ser sacrificado em nosso lugar, mas ali não ficou. Ele ressuscitou e nós sabemos hoje que Deus nos ama por causa de Jesus Cristo. Que você diga isso hoje: ó Deus, eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor não me negou Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. O que você mais ama? O que é que você mais deseja? Nós recebemos coisas boas da parte de Deus, afinal, tudo aquilo que Ele criou é muito bom. Mas por ter um coração idólatra,
nós podemos pegar essas coisas boas e torná-las ídolos. Nós podemos pegar os nossos filhos, por exemplo, e fazer com que eles sejam tratados como pequenos deuses. Na verdade, tudo aquilo que nós temos como essencial, que não pode ser tirado de nossa vida, se tornou um ídolo. Eu quero orar por você, para que tudo aquilo que hoje você enxerga como essencial, como indispensável, possa ser substituído pelo único que de fato é essencial e insubstituível em nossa vida, o Senhor Jesus. Eu quero convidar você a fazer essa oração de coração sincero e verdadeiro. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muitas coisas boas o Senhor tem nos dado. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Nós podemos olhar à nossa volta e dizer as bênçãos que o Senhor tem nos dado e, meu Deus, passaríamos horas e mais horas contando. Mas, Senhor, como somos idólatras e como o nosso coração é depravado, é fadado ao mal. Por sermos pecadores, muitas vezes pegamos coisas boas que o Senhor nos dá e transformamos em ídolos. Às vezes, bênçãos que deveriam vir para fazer com que glorifiquemos ao Senhor se tornam os pequenos deuses que temos. E ao invés de usar as suas bênçãos para te glorificar, usamos essas bênçãos para fazer com que elas sejam o fim da nossa adoração. Ó Deus, livra-nos disso. Dá-nos um coração desprendido, que tem condições de entregar ao Senhor tudo se o Senhor nos pedir. Ajude-nos, meu Deus, a olhar para histórias como a de Abraão, que levou Isaque prontamente disposto a entregá-lo ao Senhor. Mas ajude-nos, ó Deus, a entender que a história de Abraão contava uma história maior, que é a história do Senhor, entregando o seu próprio filho, não poupando o seu próprio filho em nosso lugar. Meu Deus, o Senhor nos entregou Cristo. Nós não podemos ter nada em nossa vida que não sejamos capazes de entregar a Ti. Nada pode ser essencial a nós a não ser Cristo. Deus, Cristo é tudo que temos, nós não temos mais nada além de Jesus, porque se tirarmos Jesus da nossa vida, meu Deus, nós estamos fadados ao fracasso, à condenação e à ruína, mas se Cristo realmente for tudo que temos, então nós temos a vida eterna, então nós temos comunhão com o Senhor, então nós temos a garantia da nossa morada contigo. Por isso, meu Deus, faça com que Cristo seja a única coisa essencial em nossa vida. Faça com que Cristo, meu Pai, seja tudo aquilo que nós temos, mas também tudo o que precisamos, e que o nosso coração não dependa de mais nada. Ó Deus, que o Senhor nos faça enxergar que Cristo é a parte central da nossa história. Não são os nossos filhos, o nosso emprego, a nossa família, nada disso é essencial. Se tudo isso for tirado de nós, mas Cristo permanecer, então nós teremos a vida eterna. Mas se Cristo for tirado de nós, ainda que tenhamos tudo, meu Deus, não teremos mais nada. Do que adianta ganharmos o mundo, mas perdermos a alma? Por isso, meu Deus, ajude-nos. Ajude os meus irmãos que acompanham este programa e que muitas vezes têm idolatrado coisas boas, bênçãos do Senhor, mas têm transformado isso em mal, porque as transformaram em ídolos, em deuses para seguir, servir e adorar. Livra-nos disso e que o Senhor seja o único e verdadeiro Deus da nossa vida. Nós imploramos isso ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei,
coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança, cada novo amanhecer. Meu amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse novo eu encontrei meu Cristo, tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu. Pode ser Você deseja entrar em contato conosco, enviar uma mensagem com o seu pedido de oração ou pedir para fazer parte da nossa lista de transmissão e receber informações e atividades da nossa igreja? É muito simples, basta você enviar uma mensagem de WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela e também acompanhar todas as nossas atividades pelas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. Caso você tenha perdido alguma parte, a ministração da palavra ou alguma canção, você pode nos acompanhar todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. E também assistir todos os programas que gravamos até aqui pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe e que Ele seja tudo o que você mais precisa em Jesus Cristo. E que assim Ele te conceda graça em Jesus e que Ele te abençoe. Em nome de Jesus.